Miqueias, capítulo 6. Nós estamos expondo este livro já há algumas semanas, alguns meses, e iniciamos o capítulo 6 na semana passada, e hoje nós vamos proceder através do verso de número 9, a exposição deste livro, Miqueias, capítulo 6, a partir do verso de número 9, e lembrando que esta é a palavra do Senhor para a nossa vida, para a vida das crianças, adolescentes, os jovens e adultos, para aqueles que aqui estão, para aqueles que nos acompanham pela transmissão. Por isso não podemos ser negligentes na leitura e na exposição e na hora de acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Miqueias capítulo 6, a partir do verso 9, acompanhem com atenção, com amor, com interesse, a leitura da palavra que diz assim: A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo, e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andaram nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, como teu servo pediu há pouco, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração através da tua palavra. Use, Senhor, a minha vida e abençoe os meus irmãos para que sejam bons ouvintes da tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a escutar a voz do Senhor, porque, como acabamos de ler, é verdadeira sabedoria temer o seu nome, é verdadeira sabedoria dar ouvidos à voz do Senhor. Abençoa-nos, nós pedimos estas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ontem eu realizei uma cerimônia de casamento com efeito civil. Sabe quando o pastor faz não somente a parte religiosa, mas também a parte representando, como um juiz representando o Estado. E quando a gente faz um casamento com efeito civil, o pastor, na qualidade de juiz, ele precisa fazer a seguinte pergunta. Assim como acontece no cartório, ele diz assim para o noivo: você, fulano de tal, aceita, é de sua livre e espontânea vontade, fulano de tal, se casar com a fulana de tal? E a pessoa tem que responder, sim. E aí depois o juiz pergunta para a noiva: e você, fulano de tal, é de sua livre e espontânea vontade casar-se com fulano de tal? E ela responde sim. Depois a gente lê os termos do casamento ali, o documento, e diz assim: em dia tal, em tal local, fulano e fulana se casaram de livre e espontânea vontade. Então, a gente precisa fazer essa pergunta. E sempre que eu realizo uma cerimônia assim, eu me lembro de um vídeo, eu creio que é verídico, de um casal, num cartório, na hora que o juiz pergunta para a noiva: você, fulano de tal, aceita se casar com fulano de tal? Ela faz uma brincadeira, ela diz assim, não, e ela dá risada. E depois ela fala, sim, sim. Aí o juiz diz assim, não, isso não é lugar para brincar. Isso não é lugar para brincar, não tem desculpa. Ela pede desculpa, ele diz, não tem desculpa. E ali mesmo ele encerra. Ou seja, não foi feito o casamento. Há muita discussão, teve gente na internet dizendo que aquele juiz foi muito radical, ele deveria ter entendido que era só uma brincadeira, mas ele diz, agora não era lugar para brincar. Você não deveria ter brincado, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. E eu penso, irmãos, que às vezes a gente age assim,
Parece que nós não temos ideia de que aquilo que Deus colocou para nós como povo da aliança é coisa muito séria. Não é para brincadeira. Quantas vezes, irmãos, nós lidamos com a nossa vida cristã, muitos lidam com a vida cristã, como se fosse uma brincadeira. E na hora de dizer sim, a gente diz não e dá risada e diz, não, é só uma brincadeira. Mas a semelhança daquele juiz, daquele vídeo, o nosso Deus, aliás, a semelhança, não sei nem se a gente pode dizer a semelhança, mas muito mais do que aquele juiz, o nosso Deus que é um santo juiz, que é um justo juiz, que é um perfeito juiz, Ele também não admite brincadeira em relação ao nome dEle, em relação à lei dEle, em relação ao povo dEle. É por isso que ele inicia aqui dizendo, a voz do Senhor se dirige à cidade e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. É verdadeira sabedoria temer o seu nome. Irmãos, nós não podemos levar a vida cristã como uma brincadeira. Nós não podemos achar que mesmo Deus, o Deus que é santo, e deixou a sua santa lei para nós, que nós podemos viver de qualquer jeito e depois dizer, não, Senhor, é só uma brincadeira. Não. Conquanto Ele seja o Deus bom, misericordioso e fiel, Ele não é um Deus bonzinho, Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça. Ah, tudo bem, eu entendi, é só uma brincadeira. Você tem levado a sua vida só uma brincadeira, eu entendi a brincadeira. Não. Ele vai dizer como aquele juiz do vídeo, ele vai dizer, não é hora de brincar. A vida cristã não é uma brincadeira. E nós somos aqui lembrados, através do texto que nós acabamos de ler, que Deus, o Deus da aliança, Ele não é um Deus de brincadeira. E Ele não vai admitir, meus irmãos, uma vida fora do padrão dEle. E Ele vai exigir aquilo que Ele já colocou para nós, que Ele deseja das nossas vidas. E nós vamos aprender então, em resumo, nesta manhã, que o Deus que é o Deus da aliança, o Deus santo, como nós temos visto ao longo do livro de Miqueias, Ele é o Deus que exige, né, da nossa parte, o agir de acordo com o povo da aliança, e Ele não vai levar isso na brincadeira. Ele vai nos exortar, e se necessário for, Ele vai nos corrigir. O Deus santo, fiel, Deus da aliança, Ele não vai admitir que brinquemos com Ele como povo da aliança, mas vai exigir de nós a postura correta e vai nos disciplinar se necessário. Nós aprenderemos isso ao olhar para este texto. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que o Deus fiel, o Deus santo, o Deus da aliança, não compactua com o nosso pecado. Vejam mais uma vez o que diz o texto, a voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo, e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade, e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Percebam, irmãos, Deus está se dirigindo ao seu povo, a voz do Senhor se dirigindo a Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, a cidade capital do reino do sul, que representa aqui o povo de Deus e representa também ali as forças políticas, representa as pessoas dali, da própria cidade de Jerusalém, e Deus então dirige a sua voz através do seu profeta a Jerusalém. Deus dirige a sua voz ao povo de Jerusalém, e Deus dirige a sua voz a uma cidade corrompida. Porque havia corrupção no meio do povo de Deus. E mais uma vez eu tenho chamado a atenção para esse fato. Deus não está lidando com os assírios, Deus não está lidando com os babilônicos, Deus não está lidando com os egípcios, Deus está lidando com o seu povo, com o povo da aliança. Por isso é sabedoria temer o seu nome, escutar a voz do Senhor. E então no verso de número 10 ele diz assim, ainda se encontram, a pergunta que Deus faz é uma pergunta que Deus já sabe a resposta, mas ele faz essa pergunta para confrontar o povo. Ele pergunta, ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Ou seja, ainda há no meio de vocês impiedade, ainda há no meio de vocês desonestidade, ainda há no meio de vocês injustiça, porque nós precisamos lembrar o que nós vimos no domingo passado, e basta você olhar o final do versículo de número 8, depois que ele pergunta, ele diz o que o Senhor pede de você, ele diz que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E os irmãos vão perceber, nesse texto que nós lemos, o texto de hoje, que é Deus mostrando que o seu povo não estava praticando a justiça, não estava amando a misericórdia, e não estava andando humildemente com Ele.
Daí ele fazer essa pergunta: ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade? Tesouros da impiedade, aquilo que foi adquirido de forma ímpia, de forma desonesta, de forma a defraudar o próximo, de forma a prejudicar o próximo. Nós sabemos, irmãos, nós já vimos em outras mensagens, ao olhar para este livro, que não era incomum, no meio do povo de Deus, ter gente se aproveitando do outro, gente poderosa, com poder político ou financeiro, se aproveitando dos mais fracos, dos pobres, dos indefesos. Havia a prática da injustiça no meio do povo de Deus, na cidade, não estamos falando aqui de Nínive, nós estamos falando aqui de Jerusalém. Ele pergunta: ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade? E a resposta: sim. Se encontrava tesouros da impiedade. E ele continua: e a medida falsa que eu detesto? Sim. Era prática também o uso de pesos, né? Que, por exemplo, se você, aquela balança antiga, né? Alguns de vocês devem ter visto isso. Eu vi em museu só, tá? Não, eu devo ter visto na minha infância na feira. E você tem aquela balança e os pesos, você tem os pesos e você coloca, por exemplo, a pessoa quer comprar 1 quilo de qualquer coisa, coloca ali e coloca o peso de 1 quilo e tem que equilibrar. Vocês, está vendo? Tem 1 quilo aqui, porque, olha, o peso de 1 quilo equilibrou na balança. Mas eles tinham pesos, que eles diziam, por exemplo, ter 1 quilo, mas não havia 1 quilo, havia menos. Aliás, havia mais, porque aquilo, havia menos ou mais, irmãos? Menos, havia menos, porque colocava mais peso para equilibrar, e com isso a pessoa levava menos produto que ela queria e pagava mais. Perceberam a jogada desonesta? Aí falam que é o jeitinho brasileiro. Bom, esse jeitinho brasileiro existe desde a queda de Adão, né? Os filhos de Adão já tinham esse chamado jeitinho brasileiro. Então essa desonestidade, né, estava instaurada em Jerusalém, os pesos indicando um valor maior quando tinha um peso menor. Então medidas falsas. Com isso, aquelas pessoas, aqueles comerciantes, eles davam menos produto que era devido e recebiam mais valores que era indevido. A desonestidade e o que Deus havia exigido do seu povo, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Isto era a prática da injustiça, isto era odiar a misericórdia, odiar aquilo que é misericordioso, aquilo que é verdadeiramente amoroso. E então ele diz no verso de número 11: poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? E nós sabemos a resposta. O Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, o Deus da aliança, é um Deus santo, é um Deus que não compactua com o pecado, é um Deus que não se agrada do pecado, é um Deus que é justo, é um Deus que não se agrada da injustiça, é um Deus que condena a injustiça. Então a resposta para esta pergunta do verso 11 é não, absolutamente não. Deus não pode, irmãos, inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados. Deus não pode inocentar as pessoas que praticavam isso, porque Ele é um justo juiz. Às vezes nós agimos não com bondade, mas nós agimos com conivência com o pecado. A pessoa está vivendo de forma desonesta, mas eu preciso ser bonzinho com ele, eu não posso desagradá-lo, não vou confrontá-lo, e eu acabo sendo conivente com o erro, mas Deus não é conivente com o pecado do seu povo. E Ele não vai, então, inocentar. Nós precisamos, irmãos, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender e que o texto nos ensina, que o Deus santo, Deus justo, Deus que é bom, misericordioso e fiel, Ele não é bonzinho, Ele não vai inocentar o pecado, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, Ele não fará vistas grossas. Então, se você acha que pelo fato de Deus ser bom, misericordioso e fiel, Ele vai inocentar a sua injustiça, você está enganado. Ele, por ser bom, misericordioso e fiel, Ele vai disciplinar a sua vida, Ele vai tratar com você, porque Ele é bom, misericordioso e fiel. E por Ele ser santo e justo, Ele não vai permitir que você viva na prática do pecado. Mas diferente de como Ele trata o ímpio com o seu povo, Ele trata através da disciplina. Ele trata através, muitas vezes, até permitindo o sofrimento para que voltemos para os caminhos dEle, para que andemos em justiça, misericórdia e humildade, como Ele requer no verso de número 8, que nós vimos na semana passada. E, queridos,
a primeira lição é essa: Deus não compactua com os nossos pecados. Ele não inocenta a injustiça, Ele não inocenta a desonestidade, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, e porque a injustiça e a desonestidade não somente são pecado contra Ele, mas a nossa injustiça, a nossa desonestidade fere, atinge os outros, porque para alguém ter vantagem, outra pessoa acaba tendo desvantagem. Para alguém ser beneficiado, outra pessoa é prejudicada. E Deus, meus irmãos, como santo, como justo, Ele não se agrada disso. Não tente levar vantagem em cima dos outros, porque se você pertence ao Senhor, o Deus que é justo, o Deus que é santo, Ele não irá inocentar você. Isso é pecado contra o Senhor e é pecado contra o seu próximo. E nós não devemos praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, defraudar o outro, ser desonesto com o outro, seja mesmo nas pequenas coisas. É pecado contra Deus, é pecado contra o seu próximo, faz mal para o seu próximo. E isto, para você que é povo da aliança, isto você não deve fazer de forma alguma. Mas, queridos, em segundo lugar, nós vemos que Deus sim é zeloso e Ele não inocenta aquilo que é desonesto, como também, meus irmãos, Ele expõe e Ele corrige. Vejam, a partir do verso de número 12, Ele expondo os pecados de Jerusalém, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa. Irmãos, em primeiro lugar, nós vemos aqui que o dinheiro passou a fazer parte, da vida deles, e Jerusalém, que antes vivia de uma forma mais rural, depois de receber tantos habitantes, depois da queda do Reino do Norte, e Jerusalém começou a crescer e ter um comércio muito intenso, e as pessoas começaram a colocar o coração no dinheiro, o dinheiro passou a ser vetor da vida deles, o amor ao lucro começou a tomar conta do coração deles, e aí, então nós vemos que, como nós vimos na semana passada, aqui é uma atmosfera de tribunal, e vemos aqui o réu convocado a ouvir a sentença e receber o juízo, e vemos aqui também o juiz mostrando dispositivos que o réu infringiu. E o réu infringiu aqui o crime das riquezas mal adquiridas, como nós vimos no verso 10, o crime dos mecanismos de corrupção do comércio, como nós vimos no verso também de número 11, e aqui, meus irmãos, vemos o crime da violência contra os pobres, verso de número 12, porque os ricos da cidade estão cheios de violência. A violência dos ricos era evidenciada através da prática da injustiça deles, saqueando os bens dos pobres, praticando suborno nos tribunais, que era coisa comum também naqueles dias, comprando os juízes, corrompendo os sacerdotes e também os profetas, para que eles não denunciassem os seus pecados. E nós vemos aqui o justo juiz, o Deus, colocando de forma clara, diante do seu povo, os pecados do seu povo, os crimes de violência contra os pobres. O crime da mentira também, vejam no verso 12, ele diz, os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Irmãos queridos, como povo do Senhor, a palavra do Senhor é muito clara. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Efésios 4, ele vai dizer claramente que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade com o nosso próximo. Nosso Senhor Jesus disse quem é o pai da mentira. Nós sabemos que é o diabo. E nós, meus irmãos, devemos ser verdadeiros, devemos falar coisas verdadeiras, porque a mentira não é prática, não deve ser prática do povo de Deus. Mas a língua deles não era um veículo da verdade, mas um canal de engano, pelo que nós vemos no texto. Eles mentiam em seus negócios e na prática comercial. E quanta gente que se diz cristã, que se diz crente, que no dia a dia fala mentiras, que nos seus negócios agem de forma mentirosa e dizem, mas aqui não tem nada a ver com a minha vida cristã. Negócios são negócios. Minha vida com Deus lá no domingo, na igreja, é uma coisa, mas nos meus negócios eu preciso omitir, eu preciso mentir. Não, você não precisa, você não deve, se você faz parte do povo da aliança. Mas eu vou ter um lucro menor, e daí? Ou eu não terei lucro.
Irmãos, nós como povo do Senhor devemos viver em honestidade e na verdade. Eles mentiam nos seus negócios, eles mentiam no culto, nas ofertas, porque eles pensavam em comprar a Deus com os seus rituais. E nós já vimos também em sermões passados que Deus condena esse tipo de prática. As Escrituras dizem que Deus abomina a mentira. Depois os irmãos leiam lá Provérbios 6, versos 16 a 19, Efésios 4, que eu citei ainda há pouco, Deus abomina a mentira. Mas também nós vemos o juiz aplicando a sentença. O Deus, queridos, que é um Deus justo, que é bom, que é misericordioso e fiel, mas que é santo, Ele não inocenta o culpado, Ele não irá inocentar as nossas práticas pecaminosas, nós que somos povo da aliança, nós, como nós lemos ainda há pouco em 1 Pedro capítulo 2, que somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós que antes não éramos povo, mas hoje somos povo de Deus, nós que não havíamos alcançado misericórdia, mas alcançamos misericórdia, tudo isso para que nós vivamos em novidade de vida, não para vivermos na prática da desonestidade, da injustiça, da mentira, da defraudação, não. Pedro diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Agora, como que você vai proclamar essas verdades vivendo em injustiça, vivendo em desonestidade, vivendo na mentira? Não há como. Para darmos um bom testemunho, nós fomos chamados, nós vimos isso recentemente na série de Efésios, nos cultos da noite, nós vimos lá no capítulo 1 que nós fomos predestinados para vivermos para a glória do Senhor, predestinados para o louvor da sua glória, predestinados para vivermos, para sermos santos, não para vivermos em desonestidade, em injustiça, em mentira. Daí nós vemos a partir do verso de número 14, aliás, a partir do verso de número 13, que o Deus que é santo, que é justo, que é fiel, que não inocenta, que não vai passar a mão na nossa cabeça, Ele vai tratar do pecado no meio do seu povo. Olhem comigo o verso 13, ele diz, assim também passarei a feri-los, e os destruirei por causa dos seus pecados. Olha, irmãos, que coisa séria. E se você conhece a história do povo de Deus, a história de Israel, você sabe que Deus cumpriu isso. Miqueias está escrevendo alguns anos antes da queda do Reino do Sul. Poucos anos depois, veio a Babilônia, veio Nabucodonosor, tomou Jerusalém, sitiou Jerusalém, levou grande parte para o cativeiro, e o povo de Deus ficou 70 anos no cativeiro. Quantos ficaram em Jerusalém e ficaram na miséria? Os irmãos vão lembrar quando nós tivemos a série de Neemias, nós lemos a respeito de Jerusalém que estava na miséria, os muros derribados, o povo vivendo na miséria, porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele diz. E verso 14, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, a fome continuará nas suas entranhas, tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los, e aquilo que preservarem eu entregarei à espada. É curiosa essa ideia de comer e não ficar satisfeito, porque é exatamente isso que o pecado faz. O pecado promete prazer, mas não há satisfação verdadeira, meus irmãos, no pecado. A impiedade, a injustiça, a desonestidade, a mentira não satisfaz, porque o pecado não satisfaz. Dá prazer, mas não tem poder para satisfazer. E se nós estamos falando do povo de Deus, o povo de Deus, aquele que pertence ao Senhor, nunca terá sua alma satisfeita no pecado. Nunca um ídolo pode satisfazer, nunca a prática pecaminosa pode verdadeiramente satisfazer, dar verdadeira alegria e paz. Você vai pecar, e você vai ter prazer, e você vai ter vantagens pessoais, mas você não ficará satisfeito. Agostinho, no seu livro Confissões, ele diz, o Senhor nos criou, criaste-nos para Ti, ó Deus, e a nossa alma só encontra descanso em Ti. E nós só vamos encontrar, guarde isso, você como servo do Senhor, só encontrará verdadeira alegria e satisfação no próprio Deus, numa vida que pratica justiça, que ama misericórdia e que anda humildemente, com humildade, diante do Senhor.
como nós vimos no final do versículo de número 8. O réu, então, vai experimentar uma insatisfação crônica, como nós vemos aqui. O pecado provoca dentro do homem uma brutal insatisfação e há uma fome insaciável. O profeta Amós, cerca de 40 anos antes desses acontecimentos, ele ergueu, a trombeta e denunciou esse mesmo crime no Reino do Norte, em Samaria. Lá em Amós 5,11 diz: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis na casa de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Aquilo que as pessoas adquiriram de forma injusta, quando veio a Babilônia, quando veio Nabucodonosor, aquilo foi levado. Aquilo foi saqueado, porque, irmãos, Deus não irá passar a mão na nossa cabeça, no nosso pecado, de forma alguma. Vejam o verso de número 15: vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Ou seja, todas essas práticas fraudulentas, desonestas, pecaminosas, não irão ser benéficas para a vida de vocês. Vocês farão, mas vocês não aproveitarão daquilo. Porque o pecado, meus irmãos, não satisfaz verdadeiramente. Não satisfaz verdadeiramente. O réu perderá os seus bens. Primeiro, os invasores caldeus cercariam Jerusalém, através de Senaqueribe, e depois a Babilônia. E nós vemos que o réu terá seus investimentos frustrados, como nós vimos no verso de número 15. E observem agora o que diz o verso 16. Vocês observaram os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andaram nos conselhos deles. Irmãos, essa é uma acusação fortíssima. Deus está dizendo: vocês observaram os estatutos de Onri. Vocês sabem quem foi Onri? Um terrível rei. Miqueias, não o Miqueias agora da Bíblia, o Miqueias que está lá em cima, Miqueias. Projeta para nós, é possível projetar? Não sei se os irmãos vão conseguir ler o texto. Onri fez o que era mal, aos olhos do Senhor. Vejam o que diz o texto. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Imaginem isso. E olha que antes de Onri, Israel teve péssimos reis, mas Onri fez o que era mal perante os olhos do Senhor e fez o pior do que os que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou, Israel a cometer, irritando o Senhor Deus de Israel com os seus ídolos. Onri pecou contra o Senhor, fez o que foi pior do que os que vieram antes dele, levou Israel a pecar contra o Senhor, e ele irritou o Senhor. É coisa terrível. E quando o texto diz que eles andaram conforme os estatutos de Onri, é isso que o texto está dizendo. Mas percebam que o texto de Miqueias também fala de Acabe, e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Agora coloca, Miqueias, o texto de Acabe, o próximo versículo aí de Acabe. Ainda 1 Reis 16, diz que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Ou seja, se Onri fez o que era mal perante os olhos do Senhor, pior do que os que vieram antes dele, Acabe, o filho de Onri, conseguiu ser pior ainda. Ele fez pior ainda do que o próprio pai. E diz como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Acabe se casou com Jezabel, uma terrível mulher, uma mulher idólatra. E Acabe, rei em Israel, que deveria seguir os estatutos do Senhor, se casou com uma mulher ímpia, uma mulher idólatra, serva de Baal. E o que Acabe fez foi agradar a sua esposa. Ao invés de querer agradar a Deus, ele preferiu agradar a esposa. E ele então passou a adorar Baal. Deixou de servir ao Senhor para servir a um ídolo.
E agora nós temos no texto de Miqueias dizendo assim: vocês, povo de Jerusalém, estão vivendo, estão agindo como Onri, como Acabe, vocês estão nas mesmas práticas, ou seja, práticas de deixar ao Senhor, práticas de adorar outros deuses, de servir outros deuses. Meus irmãos, Deus não admite a idolatria na vida do seu povo. Daí lá em Êxodo 23 nós lemos que não devemos ter outros deuses diante do Senhor. Deus nos chama, meus irmãos, para uma vida de adoração exclusiva, não como Onri, não como Acabe, mas como servos do Senhor. Obrigado, Miqueias, muito obrigado. E aqui, meus irmãos, e obrigado ao Miqueias também, o profeta do Senhor, né, por nos deixar esta palavra. E aqui vem, meus irmãos, a consequência. Depois dele dizer, dele mostrar, né, que viviam nos estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andar nos conselhos deles, no final do verso 16 ele diz: por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu com a queda de Jerusalém em 586 a.C. A cidade ficou desolada. Os seus moradores viraram objetos de vaias, e eles tiveram que suportar a zombaria dos outros povos. Irmãos, este é um texto muito sério, como toda a palavra do Senhor é séria, e este texto nos faz pensar que nós somos o povo de Deus hoje, a Jerusalém de Deus hoje, o Israel de Deus hoje é a igreja. E não diferente do povo de Deus, nós não somos perfeitos. Do povo de Deus dos dias de Miqueias, nós também não somos perfeitos. E por vezes, irmãos, não agimos de forma honesta. Por vezes não falamos apenas a verdade. Por vezes nós prejudicamos pessoas que estão ao nosso redor. E a palavra do Senhor começou, como nós vimos, dizendo que é sabedoria ouvir a voz do Senhor e temer o Senhor. E nesta manhã, irmãos, é momento de pensarmos a respeito da nossa vida, e o Deus que é justo, que é bom, que é fiel, deixou esta palavra para nós hoje, porque Ele tem um propósito abençoador, não de nos condenar, mas de nos restaurar. E este é o momento, queridos, ao final desta mensagem, de, como cantamos ainda há pouco, dizermos: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. É o momento de você orar e dizer: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a te obedecer, cumprir todo o teu querer. É momento de, como nós cantamos há pouco, dizer: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. É momento, meus irmãos, de pedir ao Senhor: ajuda-nos a andarmos na justiça, a amarmos a misericórdia, a andarmos diante do Senhor com humildade. Feche os seus olhos, busque ao Senhor. Ele tem propósitos de restauração, de perdão. Nós não precisamos terminar como os moradores de Jerusalém, mas nós podemos, pela graça do Senhor, perdoados e fortalecidos pelo Senhor, vivermos uma vida de alegria e obediência na presença do Senhor.